Chegamos ao sétimo módulo da nossa trilha e agora vamos falar sobre os direitos da pessoa titular na LGPD. Então, toda pessoa tem garantidos seus direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e também o seu direito fundamental de privacidade. Para isso, toda pessoa titular de dados pode exercer os direitos que eu vou falar em seguida, de forma gratuita, através de requerimento expresso seu ou de seu representante, feito ao controlador. Tá certo? Então vamos começar com o primeiro direito, acesso aos dados. Então, a pessoa titular de dados ela tem resguardado o seu interesse de receber uma cópia dos dados pessoais detidos pela empresa, se assim requisitar. Então, a pessoa tem direito de acessar os dados. Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação. Então, a pessoa titular de dados ela tem o direito de solicitar que os seus dados sejam anonimizados, conforme aquela forma que eu falei lá no módulo 4, salvo engano. Então, tem direito de solicitar anonimização, bloqueio ou que haja eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou que estejam sendo tratados em desconformidade com o que está disposto na lei. Tá certo? Então, a pessoa tem direito de solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação. Direito de confirmação da existência de tratamento. A pessoa titular dos dados, ela pode confirmar se existe o tratamento de dados. Então, ela pede isso para o controlador, verifica se os dados estão sendo tratados ali, se existe o tratamento de dados de acordo com o que a lei pede. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. A pessoa titular de dados pessoais ela pode requerer a retificação dos dados, caso estejam incorretos, insuficientes, imprecisos, não expressem a completude das informações armazenadas ou careçam de atualização. Então, é direito da pessoa titular solicitar a correção dos dados que estejam incompletos, estejam inexatos ou desatualizados. Outro direito é a eliminação dos dados pessoais. A pessoa titular dos dados, ela pode requerer que os seus dados sejam excluídos, de forma que a empresa deverá eliminar todos os dados coletados em relação a essa pessoa titular, a não ser que exista outra base legal para a manutenção desses dados. Então, se existir alguma base legal, não é necessária a eliminação, mas para isso precisa estar bastante adequada a utilização dessa base legal, conforme nós falamos, e é por isso que precisa fazer a análise em conjunto, né? O direito de informação sobre o compartilhamento. Então, a pessoa ela pode pedir para o controlador a informação se existe compartilhamento com pessoas externas ou com operadores, né? Então, ela pode pedir essa informação sobre compartilhamento. O que mais? Informação sobre o não consentimento. Então, a pessoa titular de dados, ela pode solicitar informações sobre a possibilidade e hipóteses de não fornecimento do consentimento, além de entender sobre as consequências da negativa. Então, pode pedir informação sobre o não consentimento. Outro direito, informação sobre o tratamento automatizado. Então, a pessoa titular de dados, ela pode pedir informações a respeito dos critérios e dos procedimentos que estão sendo utilizados para a decisão automatizada. Informação sobre tratamento automatizado. Outro direito da pessoa titular é a oposição. Então, a pessoa titular de dados, ela pode se opor ao contexto do tratamento de dados ou às finalidades do tratamento, incluindo um tratamento que esteja sendo realizado com fundamento, né, em hipóteses de dispensa de consentimento. Então, a pessoa que é titular de dados, ela pode se opor ao tratamento dos seus dados, tá? Ela tem esse direito. Direito de petição. O titular, né, a pessoa titular de dados, ela pode fazer qualquer requerimento com relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional, ou seja, a pessoa, né, titular dos dados pode entrar com algum requerimento ali, uma petição na ANPD, né, que é quem faz a gestão, que é quem regulamenta a proteção de dados no Brasil, contra o controlador. Então, esse é o direito de petição. Direito de portabilidade. A pessoa titular dos dados ela pode pedir a disponibilização dos dados para outro fornecedor de serviço ou produto, mediante uma requisição expressa e também observados os segredos comerciais e industriais de acordo com a regulamentação. Então, ela tem também esse direito de pedir aí a portabilidade dos seus dados. Direito de revisão. A pessoa titular dos dados ela pode pedir a revisão
das decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado dos dados pessoais que afetam os seus interesses. Então, ela tem aí esse direito de pedir revisão. Outro direito muito importante e bastante caro para a LGPD é o direito de revogação do consentimento. Então, a pessoa titular ela pode manifestar o interesse, né, de ter revogado o consentimento. Ela quer retirar o consentimento que ela deu. Ela tem esse direito de fazer, né, de solicitar aí de revogar, então, esse consentimento. E, por fim, o direito de titularidade dos dados pessoais. Então, como nós já falamos, a toda pessoa natural é assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e é garantido os princípios fundamentais, né, os direitos fundamentais da liberdade, da intimidade e da privacidade. Então, a pessoa também tem direito à titularidade dos dados, como nós falamos aí anteriormente. Enfim, chegamos aí aos direitos do direito... chegamos aí ao tópico, né, ao módulo dos direitos da pessoa titular na LGPD. Finalizamos. Eu sei que esse módulo é um pouco mais complexo em termos de entendimento até, então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, chama a gente que a gente está super à disposição e nos encontramos em breve.